Rádio Chapecó, com você todo dia. Amiga da gente, está sempre presente, trazendo sempre muita informação e alegria. Você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Que alegria, você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Juntos pra fazer seu dia melhor. Agora, Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Hora Espírita, diálogos e esclarecimentos da luz da doutrina espírita. Muito bom dia a todos, nossos queridos ouvintes e internautas. É com muita alegria de sempre, que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 da manhã, pela Rádio Chapecó FM 101.100.1. O programa Hora Espírita é um programa que está sobre a responsabilidade de todas as casas espíritas de Chapecó, afiliadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita. E tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento e ainda a codificação espírita, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. No programa de hoje falaremos sobre uma das passagens de Jesus que fala sobre os falsos profetas. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, enviando a sua pergunta ou encaminhando a sua colaboração através da live do Facebook, onde você pode ver e ouvir esse programa, ou através do WhatsApp da rádio 2049 1212, WhatsApp 2049 1212. Também temos o telefone fixo 2049 1200, ou ainda pelo site da radiochapecó.com.br. Lembramos também que o programa conta com a sua própria fanpage, intitulada Hora Espírita Chapecó, canal no YouTube e perfil no Instagram. Se você, ouvinte querido, está convidado também para conhecer, curtir e compartilhar nossas redes sociais. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e da nossa região e pode ver o anúncio dos próximos programas. Passamos então à apresentação da nossa equipe de hoje. Esse que vos fala é Edson Nick, da Associação Espírita Amor e Caridade. Temos também dois excelentes trabalhadores da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Sandra. Bom dia, Nick. Bom dia, Rafa. Bom dia a todos que nos ouvem. E na pessoa do Henrique, eu cumprimento o pessoal da rádio. E bom dia, Rafael. Bom dia, Nick. Bom dia, Sandra. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos que nos acompanham. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa, que é um programa feito com bastante carinho, de coração, para todos. Pedimos licença para ouvirmos os comerciais de nossos patrocinadores, Scala Construtora e Imobiliária Nossa Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra é de valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó.
Você está ouvindo o programa Hora Espírita. Este é o último programa antes do mês do natalício do Mestre, o verdadeiro profeta por excelência. Nada mais justo que refletirmos nesse momento sobre os falsos profetas, a fim de que possamos identificá-los e permanecermos com Cristo e em Cristo. O apóstolo Mateus registrou em seu evangelho, no capítulo 24, versículos 1 a 31, um dos principais e mais impactantes sermões do Mestre, o sermão profético. Nesta ocasião, quando o Cristo nos preparava para os dias difíceis da transição planetária, lançou-nos ele uma advertência que muitos de nós não têm observado, a de que haveriam de levantar-se muitos falsos profetas, e que estes enganariam a muitos. Alertou-nos também que muitos viriam em seu nome, dizendo serem o Cristo, e também enganariam a muitos. Pois eis que estamos vivendo os dias difíceis, aos quais referia-se o Cristo, e muitos têm se apresentado como salvadores do mundo. Nossa proposta hoje é refletirmos, à luz da doutrina espírita, sobre como podemos identificar e nos proteger daqueles que, em sendo lobos, se apresentam sob a pele de ovelhas. Muito bem, então vamos começar o nosso debate, as nossas reflexões. Para iniciarmos, vamos pedir ao Rafa. Talvez seja necessário então esclarecer os termos Cristo e profetas. Poderia nos ajudar, Rafa? Pois é, Nick, eu acho que é muito importante esse capítulo. E dentro dessa importância, a lembrança que o texto do Evangelho nos traz, e algumas traduções, que às vezes retratam a presença de pseudo-profetas e pseudo-cristos, né? Ou seja, falsos profetas e falsos cristos. Então, cristos seriam, até que o próprio Evangelho e o Velho Testamento relata de forma mais contundente, que é os que receberam alguma missão, os ungidos, né, por Deus. E se a gente trazer um pouquinho para o Espiritismo tem todo um conceito abrangente do que são esses espíritos crísticos. São espíritos de alta envergadura, né, que já tiveram a sua caminhada perante as escalas dos espíritos, onde recebem muitas vezes até missões de comandar orbes, né, comandar planetas, que é o nosso caso de Jesus, o Mestre. Então, eles já têm uma autoridade moral, né? Então, nada de privilégio, não são escolhidos, mas tudo dentro do mérito por ter chegado nessa condição. E os profetas, em que muitas vezes atribuímos a só o simples conceito de que são os que preveem o futuro, que têm esse dom de antecipar algumas coisas, o Evangelho fala que o sentido é um pouquinho mais amplo. Então, as profecias e as predições que são, né, reveladas por esses profetas, o Evangelho tem esse sentido em que são aqueles enviados por Deus com a missão de instruir e também revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, isso é muito bem claro, né? Esse sentido em que o próprio Kardec amplia um pouquinho mais. Então, a gente pode até entender que profetas seriam intermediários. Trazendo para o Espiritismo também, a gente entende que até como médiuns, né, poderiam ser. Então, esse objetivo dos profetas sempre é fundamentado na educação moral, né, baseado nas leis divinas. Então, nesse sentido, esses espíritos nos auxiliam à evolução, à nossa caminhada, com o intuito de nos instruir, né? Esse é o objetivo dos profetas. E se a gente trazer para a nossa atualidade, tudo que nos afasta um pouquinho da lei divina, que nos deixa um pouquinho longe, acaba retardando, né? Várias situações que acontecem hoje, a gente pode atribuir de falsos profetas, porque eles nos tiram do caminho da verdadeira vida espiritual
que todos nós temos que ter. É bem interessante esse esclarecimento que Kardec nos traz, porque ele nos coloca o profeta como alguém que orienta. E se esse é um falso profeta, ele está desorientando. Não necessariamente ele é aquele que produz os fenômenos, né? Nessa tua fala, a gente pode concluir, Rafa, que o profeta, ele pode profetizar ou não. Não é? É mais ou menos isso, né? Mas ele sempre estará servindo de modelo de alguma forma, estará guiando, orientando. Então, por isso a importância da gente discutir isso hoje, para a gente ter mínimas noções assim de como identificar para se resguardar. Então, tudo que o Rafa e a Sandra falaram, pelo que eu entendi, é de que Jesus, o Rafa falou antes de que Jesus passou por todos esses momentos, quer dizer, Rafa, então que ele também errou no início da sua caminhada, não é? Passou por todos os mundos, em todas as dores, a maioria das dores que nós estamos passando hoje, também Jesus teve essa caminhada. Ele também foi um espírito simples e ignorante no início, fez toda essa caminhada e se transformou, chegou à plenitude como um Cristo, não é? Ok. Então, quer dizer que todos nós também poderemos passar e que os falsos profetas, na realidade, ou eles estão enganados sobre a condução do seu rebanho, né? Ou talvez eles tenham algum interesse nisso. Então, e nas obras espíritas, eles sempre dizem que Deus, ele realmente vê a nossa intenção, não é? E os profetas seriam os condutores das pessoas que aqui estão caminhando. Quer dizer, eu te conduzo, você me segue. Quantos líderes, né? Quantos líderes podem, nesse conceito, né, que o Evangelho nos traz, são profetas, porque acabam conduzindo, instruindo e levando aquele grupo, aquela comunidade a algum lugar. Aí vai do que a intenção, como tu disse, e o propósito de cada um. Nesse sentido, se a gente puder construir uma imagem, acho que as imagens ajudam muito, né? A gente pode pensar assim: no mundo existem várias pessoas que estão nessa posição de profetas, de condutores de almas, não só na religião, mas em todas as ciências, nas artes, na filosofia, na política, enfim. Então, existe uma grande multidão sendo orientada por esses profetas, e todos esses profetas devem estar seguindo o profeta maior por excelência, que é Jesus Cristo. Porque a gente guarda de Jesus uma falsa impressão, que ele é um líder religioso. E a gente reserva Jesus para o culto na igreja, no templo, sendo que ele não veio falar em religião e nem fundar. Ele veio nos ensinar a nos conectar com o Pai. E isso se faz em todas as esferas da vida, em todos os momentos. Como diz Emmanuel numa frase que eu acho maravilhosa, não existem linhas divisórias entre o templo e a oficina. Tanto que Jesus, no lar, trabalhando com seu pai, ele era um exemplo de conduta. Pescando junto com seus amigos, ele era um exemplo de conduta. Conversando às margens do Tiberíades, ele era um exemplo de conduta. Né? No templo, discutindo com os doutores da lei, ele era um exemplo de conduta. Então, não há diferenciação. Então, todos os líderes, se estiverem pautando a sua conduta na mentalidade cristã, eu nem falo no Cristo, porque isso pode dar a entender que todos tenhamos que ser cristãos, mas não. A conduta baseada na moral do Cristo a gente encontra em todas as religiões, inclusive naqueles que não têm religião. Né? Então, se a gente vê que esses profetas estão seguindo a conduta cristã, eles são boas referências. Se não, eles não são. Perfeito. Ele é um exemplo. Não interessa a religião que você professa, né? E nem aonde você trabalha. Né? Em qual setor você faz trabalho e conduz. Né? É isso que a gente entende como é importante a questão da reforma íntima, né? Que é ela que vai fazer, como a Sandra dissesse, né? Que se não tem distinção do templo e da oficina, o objetivo nosso, às vezes, de buscar força no templo, mas fazer com que tudo que aquilo que a gente aprende e consegue internalizar
refletir no nosso dia a dia, na nossa sociedade, aonde a gente estiver. Esse é o objetivo. Que se estamos aqui para nos melhorarmos, é nessas situações do dia a dia que faz sentido essa melhora. Com certeza. Mas vamos para a segunda questão. Eu vou pedir para a Sandra. O texto evangélico, na sua sequência, fala que muitos prodígios e sinais seriam dados por esses falsos profetas e que isto enganaria a muitos. Do que se tratam esses sinais de prodígios e prodígios mencionados, Sandra? Aí a gente vai puxar o evangelho porque Kardec é preciso, a gente não precisa inventar a roda. Vamos pedir licença para ler um trechinho aqui. Então Kardec nos diz sobre esses sinais e prodígios. Aos olhos do povo, todo fenômeno, porque prodígio é aquilo que foge à compreensão geral e que muitas vezes é tomado por milagre, não é? Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por algo sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que possa ser, nada mais é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que se alarga o conhecimento das leis científicas. Em todos os tempos, os homens têm explorado, em benefício da sua ambição, do seu interesse, que tu falavas antes, e do seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de usufruírem de um prestígio, de um poder supostamente sobre-humano, ou que uma pretensa missão divina lhes daria. Estes são os falsos cristos e os falsos profetas. Ou seja, em terra de cego, quem tem um olho é rei. E muitas vezes esses sinais e esses prodígios nada mais são do que aquele que conhece um pouco mais de ciência, conhece a arte do ilusionismo. Olha o David Copperfield. Ele não faz milagres, ele é um ilusionista. Os prestidigitadores, aqueles que têm a facilidade com as mãos, né, de lidar com as cartas e tiram as pombas do chapéu, né? Então as pessoas olham e tomam aquilo como miraculoso porque não conhecem. E acabam acreditando aquela pessoa um dom que elas não possuem. E acabam crendo que elas são dignas de serem seguidas porque possuem algo que seja divino. E, no entanto, olha a precisão de Kardec, isso se faz a fim de defender interesses pessoais ou interesses de grupos, intenção de domínio, né, de expandir o seu domínio. Então, é preciso que a gente fique atento a esse alerta que Jesus nos deu há tanto tempo, né, no sermão profético. Ele nos avisou, olha, aparecerão pessoas que lhes farão entender que são diferentes, que são distintas e têm algum crédito. São os falsos profetas. E aí eu lembro de João quando ele diz, numa das suas epístolas, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se eles são de Deus. É aquilo que a gente falava antes. O profeta se reconhece muito mais por sinais morais, pela caridade que pratica, do que por alguns fenômenos que realiza. Até porque a mediunidade não é qualidade dos bons e dos santos. Não. Ela está em todos os lugares, né? Em todo tipo de pessoa, com o caráter que for. Então, a nossa referência deve ser as características de ordem moral. A bondade que tem, a caridade que pratica, o desinteresse, a humildade. Esses são os sinais que com certeza vão nos dar alguma segurança, porque senão a gente vai ter o cenário de cegos conduzindo cegos. Vão todo mundo para o buraco, caem junto e não entendem por quê. Perfeito. Rafa, quer contribuir? E é importante lembrar que tudo isso que a Sandra comenta, né, de miraculoso, tudo está dentro das leis divinas. As leis materiais nossas da ciência atual que descobriu são leis divinas. À medida que vai se descobrindo as situações, se acabam os fenômenos, como se dizem, miraculosos, de questões de milagre.
Então, essa evidência material é à medida que vai se evoluindo a humanidade com a própria ciência, com a tecnologia, que vai descobrindo. Então, se conhecendo a causa, se sabe o efeito, né? Então, isso é importante para a questão até da credulidade, né, de situações. É como uma luz num cômodo, né? Se a gente tem uma pequena luz, a gente acha que o lugar onde nós estamos, ele tem uma determinada amplitude. Joga uma luz maior ali, que é a ciência, que é o conhecimento, que vai explicando as coisas, você vê que o teu espaço é bem maior. Então, os teus limites de compreensão vão ampliando, né? Com certeza. Os profetas, então, seria um educador. Ele deixaria o exemplo, não é? Ele conduz as suas ovelhas, quer dizer, ele vai junto com as suas ovelhas. E para ele conduzir, não adianta só dizer, vamos por aqui. Ele teria que dar o exemplo. Seria Exatamente. um pilar mestre. Exatamente. O profeta, né? Então, já por aí a gente já pode começar a separar o joio do trigo. Exatamente. Meus queridos, eu preciso mandar um grande abraço. Nós temos muitas participações aqui na live do Facebook. Um grande abraço para Dirce, para o seu Avelino, para Isabete, para Ivone. Um abraço para Sônia Maria, que está sempre conosco, para Tati, para Lia, que está sempre conosco também, Cirlei, Eliane, para Aline, Juleide, o Eluan, nossa querida Paula, está sempre com a gente também, a Esther. Paula, estamos com saudades. Esther, a Roseli, também que está sempre conosco, o Jandi, Vitelmar, Zaira, a Dirce. Quero mandar um abraço para o Lucas, que está dizendo que está nos escutando ali do Passo dos Fortes, né? Também para o seu Ayrton, que está sempre conosco lá de Tubarão. Um grande abraço, seu Ayrton. Para a Sandra, para o seu João Dias, que está nos acompanhando ali de Nonoai, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado aí pela participação de todos nós. E para a dona Nilva também, que acabou de mandar um bom dia e um abraço para todos. Rafa, como podemos reconhecer, então, já que a gente falou até agora com a Sandra, o que deveria fazer um profeta, mas como podemos reconhecer se a mensagem que recebemos e que muitas vezes pode estar nos seduzindo provém de um falso profeta? Eu acho que essa é uma das mensagens principais do capítulo, né? Então, se utilizando da razão e do bom senso, a gente não pode fugir das palavras do Mestre Jesus. Então, ele nos diz que conhece-se a árvore pelo seu fruto, servindo isso para a mensagem, como também para os próprios profetas. Então, nada que seja puro pode porvir de fonte má. Então, independente da forma que se apresente, né, independente da beleza que se tenha, das intenções superficiais que hajam, se não tiver focada na caridade, no amor, embasadas na indulgência e todas as qualidades morais que precedem essa mensagem, que a gente pode e deve buscar esse conceito, né? Entendendo que o fruto é daquela árvore, né? Que já foi edificada, já foi, vamos dizer assim, já foi construída, né? Germinou de uma semente, surgiu, né? Foi totalmente qualificada. Então, aonde até mesmo as palavras elas são seguidas de bons atos, então a fonte daquela mensagem a gente tem que entender que se é e se vem de Deus, né? Então a gente pode até utilizar o que Kardec nos disse, em que era preferível refutar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então Isso nesse conceito. Está no livro dos médiuns. Nesse conceito de que está embasada no amor, na caridade, aí a gente pode aceitar. Sandra, quer falar? Não, é bem importante a gente ter atenção, porque não são poucas as mensagens que nos chegam, né? A gente está falando aqui de mensagem. Era isso que tu ia comentar, né, Ney? Porque a gente recebe nessas correntes, né, tantas mensagens
supostamente de espíritos iluminados, enfim, e a gente às vezes sem avaliar, né, com muito critério, sem usar o filtro de Sócrates, que é outra forma, né? É verdadeiro que eu estou recebendo? É bom? É útil? Se a resposta for não num deles, né? Desses 3 itens. Num desses 3, não repassemos. É aquilo que tu falaste, né? Refutar 10 verdades é melhor do que aceitar uma mentira. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Erasto nos diz que verdadeiros profetas se revelam por seus atos. Os falsos se dizem somente enviados por Deus. Os primeiros, então, os atos, eles demonstram humildade e modéstia. E o segundo, são orgulhosos e cheios de si. Essa passagem do Evangelho ele nos diz muito, né? E aquilo que a Sandra falou também, vamos passar pelo crivo, né? Vamos realmente ver se essa mensagem tem fundamento, se ela realmente tem algum motivo de ser, né? E nós vamos debater sobre isso daqui um pouquinho na sequência do programa, inclusive sobre as mensagens espíritas, que são bastante divulgadas agora, né? Se realmente essas mensagens, todas elas nós precisamos acreditar ou não, né? Nós vamos falar sobre isso, né? E hoje em dia, né, a quantidade de mensagens, de informações que nos chegam são muitas. Então isso causa uma confusão, né? Uma questão assim, para você conseguir filtrar tudo isso, você tem que ter um bom senso bem apurado, né? A questão da razão. E se a gente ir para esse conceito, né, de buscar a fonte, e o que a fonte representa, né, a questão dos seus atos, né, se eles são seguidores, né, das palavras que se falam através dos atos, condizem com aquelas palavras. Então, assim, nesse nosso mundo atual, né, de redes sociais, onde a informação é tão com volume crescente todo momento. Então, basta, né, a gente parar um pouquinho, meditar, esperar, né, para não aceitar tudo. Talvez, antes de nós irmos para outra pergunta, é importante que as pessoas revejam, talvez, os seus atos. Tem muitas pessoas que acabam, na primeira mensagem que acha bonitinha, que acha interessante, ou que mais ou menos bate com aquilo que ela pensa, eles começam a ser seguidores daquela pessoa. Né? Talvez tenhamos um pouquinho mais de calma, vamos rever, ouvir, analisar as mensagens, né? E o que ela quer, e da onde vêm essas mensagens. Esse é o principal ponto, da onde vem. E da onde vem, a gente não pode usar como critério quem assina. E assim, base para isso é o exemplo da codificação. O Evangelho segundo o Espiritismo, e mesmo o Livro dos Espíritos, que abre o Pentateuco da doutrina espírita, ele é dirigido pelo Espírito que se assina Espírito de Verdade. Ele não dá o seu nome. Ele não diz que personalidade assumiu na Terra. O primeiro Espírito que assina a primeira mensagem, o Evangelho segundo o Espiritismo, também se utiliza do anonimato. Um Espírito israelita. Muitos se assinam um Espírito amigo. Porque não é a personalidade que precisa ficar evidenciada, mas sim a mensagem. Então, o critério não deve ser quem assina. Com certeza. E vale lembrar, né, Sandra, aproveitando essa questão da codificação, o próprio Livro dos Espíritos, né, Kardec tinha esse conceito, né, de que era o bom senso encarnado. Ele, quando fez a codificação, a primeira pergunta, e na sequência todas elas, sempre tinham-se vários médiuns que eram pegos a mesma pergunta, e essa mesma pergunta era direcionada para esses vários médiuns e chegava-se numa convergência para ele desenvolver aquela pergunta. Então, eram várias informações vindo de vários lugares que aí se convergia. De vários países. Exatamente. De médiuns diferentes, que não eram conhecidos, e ele só colocava nos livros
tá? Aquilo que batia, o que batia com a resposta dos outros médiuns, né? Aquilo que não convergia para o mesmo lugar, ele descartava, né? Vamos lá. Seguimos aqui. Já estamos com 8 horas e 29 minutos. Sandra, falamos sobre a avaliação da mensagem. E o que podemos dizer sobre o profeta em si? Como podemos reconhecer um falso profeta dos nossos dias? Eles estão somente nas religiões? A gente falou um pouquinho sobre isso antes, né? Então, começando pelo fim. Não, eles não estão somente nas religiões. Eles estão por tudo. Na ciência, nas artes, na política, na filosofia. Onde tem agrupamento de seres humanos, é possível que se levantem falsos profetas. Então, todo aquele que semeia através das ideias que propaga, separatismo, violência, que incitam a vivência desregrada e desequilibrada das paixões, que defendem uma falsa liberdade, numa ideia ilusória de proteção às pessoas, né? Uma liberdade que vai ferir a liberdade do outro, né? E que dessa forma acabam agindo por afastar as criaturas das leis divinas, são, por assim dizer, falsos profetas. Então, sob um manto de boas intenções, um verniz que agrada, palavras que têm uma boa aceitação, a gente muitas vezes encontra ali um lobo em pele de ovelha, que está, como tu disseste, e como a gente leu aqui no Evangelho, defendendo interesses pessoais e ampliando o seu número de seguidores e, por assim dizer, o seu poder. E eles estão entre nós desde muito. E a gente lembra de uma passagem lá de Paulo e Estevão, em que Paulo e Barnabé são chamados à presença de Sérgio Paulo, que era um patrício romano, que estava enfermo. E ali há um confronto entre um verdadeiro profeta e um falso profeta, que é Paulo e Bar Jesus, que era aquele que já tinha tentado de toda sorte, trabalhava para o Sérgio Paulo, e era aquela espécie de mago que estava ali remunerado, esforçando-se para curar a enfermidade, entre aspas, né? Mas quanto mais aquela enfermidade se arrastasse, e ele não tinha poderes reais, mais ele ganharia com isso, né? Então Paulo chega e, sem cobrar nada, ele promove a cura e deixa o outro bastante irado, porque ele ficou sem crédito. Então, veja só, o foco não era a saúde da pessoa, mas sim o que ele ganhava com isso. Aí, tem uma passagem aqui, de novo, vou pedir licença para ler, porque realmente o capítulo é maravilhoso, 21. Diz assim, ó: desconfiai daqueles que dizem ter a posse única e exclusiva da verdade. Porque é assim, eles afirmam ser a salvação do mundo e estarem na posse única da verdade. Quando a gente sabe que a verdade está com o Cristo. E a gente precisa lembrar, olha só, eles pregam com alarde também. E Deus, de novo, palavras de Emmanuel, Deus age em silêncio e não concorre com a vaidade das suas criaturas. Eles tentam se impor, enquanto que o verdadeiro profeta é aquele que é reconhecido. Refutam o contraditório, não poucas vezes, e continuando aqui no Evangelho, a orientação que Kardec nos dá: todo aquele que revele o menor sinal de orgulho, fugir dele como uma praga contagiosa que corrompe tudo que toca. Palavras fortes. Fortes. Mas para que a gente entenda o quão grave é isso, depois que a gente cai no conto do vigário, é difícil sair. É muito mais fácil você se precaver para não cair do que depois de cair reconhecer que você errou. Porque aí tem o orgulho. E muitas vezes você permanece no erro para não ter que reconhecer publicamente que você deu para trás, que você caiu em si. E aí, talvez, assim, para finalizar, a maior característica dos falsos profetas, né, que estão em toda parte, sejam as meias-verdades. Eu já falei isso 1000 vezes. Quem já me ouviu falar, me perdoe, mas assim, é uma mensagem tão curtinha, tão simples e que as fichas caem.
Porque eles nos fazem acreditar que a parte é o todo. Então, o que é uma meia-verdade? Tem uma historinha que ilustra muito bem. Então, diz que o diabo resolveu passear por determinado local. E ele foi com o aprendiz dele junto, que era para ensinar como é que fazia maldade. E aí, por onde ele passava e via algumas pessoas agrupadas, ele jogava uma mentira. E o aprendiz, muito observador, via que sempre tinha um mais desavisado que catava aquela mentira. E aí ele ficava bem feliz, né? Nossa, como o diabo é bom no que faz, né? E aí eles se aproximaram de um grupo de pessoas um pouco mais esclarecidas. Então o diabo pegou e lançou uma meia-verdade. E para surpresa do aprendiz, em vez de um ou dois desavisados, todo mundo correu pegar. E ele ficou meio sem entender e disse, mas, diabo, aqui tu lançaste uma meia-verdade e antes só uma mentira. E ele disse assim, não se engane, a meia-verdade é muito pior que uma mentira. Porque pelo pouquinho de verdade que tem ali, você acaba engolindo um caminhão de mentira. E é isso que o falso profeta te oferece. Um pedacinho de verdade para que junto você leve um caminhão de mentira que vai te manter dominado por muito tempo, quiçá pelo resto da vida. Ele lança uma pequena sementinha e nós semeamos ela. E tem também como exemplo, isso eu ouvi do Haroldo, palestrante espírita bem conhecido, que ele diz que é mais ou menos como o peixe, né, a traíra, que é um peixe que tem uma carne muito gostosa. Mas vai ter espinho assim, né? Então, assim, você está ali saboreando aquela carne, quando você percebe, está com o espinho cravado, atravessado na garganta. É isso. Você pega aquele pouquinho de verdade, quando você vê, você está com o espinho atravessado. Nós temos muitas participações aqui, bastante pessoas nos dando bom dia. O Itacir Santos diz assim, bom dia, irmãos. Muitas vezes o ego nos cega e não quer acreditar naquilo que vocês nos relatam. Lamentável. A Lia diz assim, eu penso que os seguidores de falsos profetas ainda imaginam que possam haver homens que podem determinar o futuro e precisam dessas profecias para se sentir no comando de tudo. É um entendimento incorreto de Deus. A Pola diz assim, vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois muitas vezes, por ignorância, nós mesmos nos convertemos em falsos profetas, disseminando fake news. E eu acho importante, Nick, até a questão do ego, né? Então, como o nosso ouvinte disse, então como é importante a nossa transformação. A gente não consegue mudar ninguém. Então, quando a gente começa a se prever, né, através do estudo, através desse autoconhecimento, através de tudo que nos beneficia, o nosso crivo, como a Sandra falou, já começa a ser mais criterioso. A gente já não começa a absorver meias verdades, já não começa a tudo nos convencer. Então, nesse sentido, eu acho que a gente consegue filtrar muita coisa. Mas, Rafa, como é que nós podemos traçar, então, já que tu falou agora, algumas características do verdadeiro profeta para que possamos ir consolidando esse paralelo entre um e outro, falso e o verdadeiro? Acho que até algumas coisas a gente comentasse antes, né? Mas, como se sabe, num grande exército, se dá grandes missões a um comandante capacitado, é assim que Deus faz com as grandes missões. Só é dada a espíritos altamente superiores. Que podem cair, sim, que o nosso planeta ainda tem essa tendência. Mas eles já alcançaram esse cabedal de virtudes, né, dessa grandeza. Eles conseguem, principalmente, né, como a gente falou, se revelar pelos seus atos, que é entre as suas características maiores, mas a humildade de não deixar transparecer isso sobrevalece. Então a sua superioridade, as suas virtudes e até mesmo a grandeza que vai influenciar a humanidade, que é isso que é muito importante, influenciar a humanidade na questão intelectual
e principalmente questão moral, essa é a característica principal dos verdadeiros profetas. São espíritos superiores que já passaram por essas provas difíceis, já foram altamente testados em outras existências, dá para se dizer, e que são confiados por Deus, por Jesus, por ser um espírito crístico, a vir nos transmitir e nos ajudar ao progresso, nos ajudar ao despertar cada vez mais, né, para a vida espiritual, que é a verdadeira vida, que é tudo aquilo que nós vamos levar. Então, são esses espíritos que vêm nos auxiliar. Então, eles são identificados por seus atos, né? Eu acho que tem uma passagem que a Sandra usa, que é de Francisco de Assis, né? Que diz: pregai o evangelho, se for necessário, use palavras. Então, esses espíritos que são os que nos auxiliam, que nos fazem despertar para as coisas espirituais. E tem um outro contraste, contrasta muito realmente com os falsos profetas, é que assim, ó, enquanto o falso profeta, ele diz ter a salvação, né, a solução para as coisas do mundo, o verdadeiro profeta, ele, com a humildade que lhe é característica, ele não pretende salvar ninguém, até porque ele sabe que a salvação é individual, ele não pretende salvar o mundo, mas ele traz a sua cota de esforço pessoal no esclarecimento das criaturas. É como o Chico dizia assim, ó, o mundo, o Chico Xavier, às vezes a gente fala, né, porque para nós é tão claro, o Chico Xavier, ele dizia assim, que o mundo é como um grande mercado, uma grande feira. Eu tenho lá a minha barraquinha. Né? E a gente, através desse esclarecimento, dessa compreensão, dessa observação, dessas características que tu nos trouxeste, Rafa, a gente vai saber em qual barraquinha a gente vai comprar. Mas ele não está lá impondo, ele está com a barraquinha dele. Está esperando. Exatamente. E lembrando de que, com o passar do tempo, as pessoas realmente se revelam. Nós não temos como enganar as pessoas por muito tempo. Você consegue mentir por algum tempo para as pessoas, mas aos poucos essas mentiras vão aparecendo. A gente vê aí, todos os meses, todos os anos acontecem alguma coisa e mostram e revelam quem são essas pessoas. Mas é pelos seus atos, não tem como fugir do que é verdade, do que é fato. Eu até estudando o capítulo, a gente viu algumas coisas e diz lá que os falsos profetas precisam de um bom marketing, né? Eles precisam de um bom marketing. Se eles não tiverem, eles não se sustentam. Porque uma hora a máscara vai cair. Né? Uma hora, cedo ou tarde, se não estão baseadas nessas virtudes, se não há essa superioridade moral de um espírito grandioso que foi confiado, que vem por missão mesmo, uma hora vai cair. E eles têm uma preocupação de agradar os seus seguidores. Né? Porque eles precisam manter o receio de não ser aceito. Enquanto que o verdadeiro profeta, não. Ele vai dizer a verdade, doa quem doer. E aí, de novo, eu lembro de Paulo de Tarso, quando ele diz, se eu quisesse agradar os homens, não seria serva do Cristo. Porque às vezes não, a gente precisa ver a verdade. E ela normalmente vem da boca daqueles que a gente não gosta, ou daqueles que, tendo superioridade moral, não se importam com o que o seu seguidor vai pensar ou não, se vai lhe agradar ou não. Que fica mais ainda saliente a questão que é do esforço individual, que é da questão que vai sair de dentro para fora. A transformação é pessoal e intransferível, não tem como sair disso. Então todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que olhar para dentro de nós e buscar essa transformação. Para que ocorra no coletivo, ela tem que partir do individual. Então, às vezes a gente entende que o coletivo que vai transformar, mas só vai fazer esse efeito se vier do individual. Então, o foco tem que ser no indivíduo. E o grande profeta, ele vai dizer a verdade. Cabe a cada um de nós aceitá-la ou não, né? Entendendo que essa transformação tem que existir. Ele estimula cada um a fazer o seu processo, que é isso que tu disseste, é individual. Jesus dizia, eu sou o caminho. Isso. Ele não disse, Jesus não dizia todas as vezes, eu sou o caminho, então me sigam. Ele não disse, olha, né, se você professar o meu nome, eu vou te salvar. Não.
Não é uma Nunca. salvação automática. Não, não é automática. Eu lembro de outra questão de Jesus, que ele diz assim: eu tenho a água que não dá mais sede, que é o seu evangelho. Cada um escolhe bebê-la ou não. É Exatamente. emocionante, né? Sandra, como podemos compreender, então, o alcance que os falsos profetas ainda têm em imensos contingentes de irmãos na nossa humanidade? Porque é bastante, né? E assim, Kardec, em 1800 o Evangelho é de 61? Isso. 61, né? Ele já dizia, página 228 aqui na minha edição: para a vergonha da humanidade, esses falsos profetas encontraram pessoas crédulas o bastante para admitir tais infâmias, que é tudo que a gente já falou. Então, ele já nos lançou o alerta há mais de 150 anos atrás. Então, vamos pensar um pouquinho por quê. Né? Por que a gente ainda se deixa enganar? Especialmente nessa época de grandes tribulações, e 2020 é um ano que nunca mais ninguém vai esquecer. A nossa fé é desafiada. E para enfrentar a tribulação, a gente precisa se amparar numa fé que já foi construída. Ou Está em construção. nos alertarmos e iniciarmos essa construção, vendo que o porto seguro que a gente tem é Jesus, é Deus, é a espiritualidade, não está entre os homens. Então, considerando que a nossa fé, via de regra, ela ainda é vacilante, não é? Não poucas vezes, o que acontece? A gente acaba buscando soluções fáceis, porque a proposta de Jesus, ela é de longo prazo, ela é difícil, ela exige de mim uma transformação que talvez eu tenha que abrir mão de algumas conveniências, enfim. Então, se a gente encontrar alguém que nos propõe uma solução mais fácil para angústias da vida, esses conselheiros, esses gurus, os líderes que se apresentam, não é? A gente abraça com mais facilidade. E eles, por sua vez, por toda essa angústia que a gente sente, encontram um terreno adequado para ganharem seguidores e expandirem o seu poder e a sua influência. E aí eu me lembro de uma passagem de A Caminho da Luz, que é um livro de Emmanuel, da psicografia de Chico, que também, gente, os espíritos de vez em quando, aí a gente vê que são verdadeiros profetas, porque eles dizem o que a gente precisa ouvir, e são palavras duras. Então, no final do livro, Emmanuel diz que ele fala durante a obra, né, que existe o homem espiritual, né, e o homem intelectual. E a gente precisa construir essas duas asas. Mas ele nos afirma que o homem espiritual parou de evoluir em meados do século IV. Que a gente sabe que aqueles 3 primeiros séculos do cristianismo nascente foi de uma fé robusta que a gente não imagina. Os cristãos iam para o circo, para a boca dos leões, para os postes do martírio, cantando. Eles não deixavam de se reunir por causa das perseguições, eles se entregavam. Porque eles sabiam, né, que em Cristo eles teriam a vida eterna. E aquilo ali, aquele sangue, era o adubo da fé, do cristianismo, que hoje a gente tem a graça de desfrutar. Mas aí ele continua dizendo, né, que o homem espiritual parou de evoluir naquele tempo, pelos anos 300 e pouco. E que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Porque nós embasamos a nossa vida nos prazeres do mundo e dedicamos mínima parte dela para as coisas do espírito. É aquela coisa, uma vez por semana eu vou no templo, eu vou na casa espírita, tomo meu passe, recebo a comunhão e está tudo certo. E quando vem a vida e nos desafia, a gente não tem uma estrutura moral que vá nos auxiliar a passar por aquela provação, né? Então, essas criaturas, elas não suportam o sofrimento quando ele chega. Talvez por isso a gente ainda caia muito. Gente, isso é para pensar. A civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Palavras de Emmanuel, não é a Sandra que está falando. E é isso que o Espiritismo diz, né? Que na verdade, ele é o evangelho redivivo, o evangelho primitivo,
que tem aquela essência. E é essa essência que a gente tem que trazer para o dia a dia. É esses ensinamentos de Jesus, na sua base, toda aquela sua moralidade que existe em atos, em palavras, que a gente tem que trazer para a gente poder enfrentar essas situações que hoje nos apresentam. Então, quando no sermão lá ele diz que ele daria aos lírios, aos pássaros, então, cadê a nossa fé que a gente, que daria o alimento a tudo isso? E onde estaria a nossa fé que a gente sabe da importância que todos nós somos, de cada um de nós somos, mas a nossa fé ainda é muito pequena. E às vezes a gente não consegue enfrentar essas situações difíceis, que tudo passa, Os momentos bons e os ruins passam. E essas situações difíceis, a nossa fé às vezes não é bem menor do que o tamanho de um grão de mostarda mesmo. Muitas vezes as pessoas acham que a gente cobra bastante, Como são as palavras de Emmanuel. Mas vede o que está acontecendo. Vejam as reações das pessoas, Quando a gente começou a estudar esse capítulo do Evangelho, também a gente procura, nas redes sociais algumas coisas, e a quantidade de pessoas atacando outras religiões, os comentários que a gente vê nas redes sociais, vejam o que acontece no nosso trânsito, no dia a dia. Uma pessoa... Um julgamento muito grande. Nossa, gente. É uma coisa... Aí a Sandra falou, a gente não... Cristo ainda não está nos nossos atos e ainda, infelizmente, não está. Mas a gente pode mudar isso, Bom, o tempo urge, gente. Infelizmente. Nós estamos... vocês estão acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó. Pedimos licença novamente para ouvirmos os comerciais da Scala Construtora e Imobiliária Nossa Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra é de valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Meus queridos, estamos quase encerrando o nosso programa Hora Espírita de hoje, falando sobre falsos profetas. E sobre os falsos profetas, Sandra, do plano espiritual, ou seja, os espíritos desencarnados que não têm mais corpo, como identificá-los? Que cuidados devemos ter para não cair no conto do vigário espiritual? Olha só, as duas coisas, elas estão intimamente relacionadas. A gente não pode pensar assim, vamos estudar os falsos profetas da erraticidade. Kardec, gente, ele é... O que é erraticidade, Sandra? Erraticidade é o plano espiritual. É esses que estão entre encarnações, digamos assim, E Kardec, na verdade, aqui não é nem Kardec, aqui é Erasto que comenta os falsos profetas da erraticidade ou do plano espiritual. Erasto, que foi discípulo de São Paulo. Então, ele que nos traz uma mensagem, tornando a coisa muito prática. Porque a gente precisa pensar assim, os falsos profetas que existem tanto no plano dos encarnados quanto dos desencarnados, eles agem para impactar aqui no plano físico. Então, não é uma questão apenas de identificar a autoria de mensagens, não é apenas isso. Olha só, de novo, vou pedir licença para ler o trechinho da mensagem, porque é fantástico. Então, Erasto diz assim, que os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, mas também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos, que sob a falsa aparência de amor e caridade, aquilo que a gente falava, o verniz, semeiam a desunião
que é o que a gente falava, teorias separatistas, e retardam a obra de emancipação libertadora da humanidade, lançando por médios dos quais se servem sistemas de ideias polêmicas e absurdas. Então, o que ele está dizendo? Que esses falsos profetas do plano espiritual, eles agem sobre pessoas que eles acabam por dominar, afagando egos frágeis, para disseminar a desunião entre os encarnados. Então, não é uma coisa dissociada. A gente está falando de falsos profetas lá, mas que interferem aqui. Com muita organização, inclusive. Nossa! E Emmanuel tem uma mensagem, eu não me lembro a obra, mas é daquela série Fonte Viva, que fala sobre as instituições obsediadas dos dias de hoje. Que nós temos passagens no Evangelho de Jesus curando endaimoniados, né, que eram os obsediados daquele tempo. E aí Emmanuel faz uma reflexão dizendo que hoje nós temos instituições inteiras obsediadas, porque são esses espíritos. E às vezes a gente fala, a gente está numa luta que é espiritual. É sim, é sim. Então a gente precisa estar alerta. E aí segue Erasto nos dizendo: passai seus sistemas, o que eles pregam, pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Outra coisa, vamos submeter ao teste do tempo aquilo que é bom permanece. Onde essa ideia deu certo no mundo? Que benefício que ela trouxe? Em que lugar do mundo? Quais foram os benefícios? Segue Erasto. Coisas fantasiosas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, ou quando formulam um sistema contrário às mais vulgares noções de ciência, não passa de um espírito ignorante e mentiroso. Recusar rigorosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos. Tá, tu está dizendo, então, de que nem toda comunicação espírita, quer dizer, nem toda comunicação espiritual, né, ela não é verdadeira, então. Mas é claro que não, ninguém consegue a auréola de santo porque desencarnou. No plano espiritual Somos nós mesmos. Somos nós, com todos os nossos defeitos e as nossas virtudes. Então, eles se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento, tendem a se impor aos homens fracos e crédulos, distribuindo-lhes louvores exagerados. Como a gente ainda precisa muito de elogio, a gente cai no conto do vigário. Acho que era isso, Nick. E eu acho, Nick, que é importante a gente até desmistificar, porque às vezes a gente sabe de toda a influência do plano espiritual, né? Que ele é muito atuante, ele está muito... Mas assim, essa influência só se dá e eles têm aquele conhecimento, a organização, como tu dissesse, mas ele se dá no ponto fraco que nós temos. É nossa brecha. É a nossa tomada que o plug chega e liga. Então a gente foca mais uma vez no individual. Enquanto não haver a transformação individual, orar e vigiar, a questão do estudo, o autoconhecimento, a reforma íntima, aí a gente começa a construir esse escudo, esse cabedal que nos protege. A gente falou muitas vezes já nos programas aqui sobre a mediunidade, tá? A Sandra acabou de dizer antes de que mediunidade é inerente à religião que professa. Há médiuns em todas as religiões, inclusive há médiuns que não são religiosos, né? Então, é uma faculdade que Deus nos dá para ajudar os outros. Só que as pessoas usam essa mediunidade, então, por interesse próprio, infelizmente. E o pior não são as pessoas que mentem e usam a mediunidade, o pior são as pessoas que acabam caindo nesse conto do vigário, porque aquele espírito afaga seu ego, ou fala aquilo que realmente ele gostaria de ouvir. Então, é uma coisa que aí cai tudo aquilo que o Rafa falou. Desperta aquilo que tem dentro de cada um. Dentro de nós. Se nós não melhorarmos, se não darmos realmente valor àquilo que tem mesmo valor, né? As nossas virtudes, de melhorar nossas virtudes, nós sempre iremos cair no conto do vigário. Sempre. Gente, infelizmente, nós vamos ter que encerrar o nosso programa, que está maravilhoso. Dizer aqui para os nossos queridos ouvintes, a Lia fez comentários, o seu Ailton, lá de Tubarão, fez um comentário aqui. Em outro programa, ele já tinha tocado nesse assunto, mas nós vamos responder para ele através do Facebook. A Dona Edith aqui
falou algumas coisas, também fez um comentário, fez umas perguntas e nós vamos responder, Dona Edith, para a senhora diretamente no Facebook, ok? E a gente pede desculpas. A Dona Clenir também fez um comentário maravilhoso sobre os bons frutos que árvores boas dão, né? A gente agradece muito a participação de todos vocês. Pedimos desculpas, mas infelizmente nós não vamos poder tocar no assunto, porque não podemos esgotar esse assunto que é bastante abrangente, né? Mas agradecemos de coração a todos vocês que participam conosco e fazem desse programa um programa maravilhoso. Obrigado, Sandra. Bom dia. Nós é que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Um abraço a todos que nos ouviram, né? Um ótimo final de semana e que fiquemos todos com Deus. Obrigado, Rafa. Agradeço mais uma vez, né? É nosso aprendizado, né? O aprendizado é individual aqui, o esforço da gente ler e estudar um pouquinho, né? Para compreender e pôr em prática, né? Que é o maior desafio. Boa semana a todos. Boa semana a todos. Que Jesus ilumine os nossos pensamentos, o nosso dia a dia. Que nos encha de paz, que nos traga esperança. A todos os nossos amigos aqui da rádio e a todos que estão nos ouvindo, um grande e forte abraço. Até semana que vem, 8 horas da manhã. Você ouviu pela Rádio Chapecó, Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir